Primeira de Pedro, meus irmãos. Primeira de Pedro, capítulo 1, versículo 13 até o versículo 21. Eu vou estar hoje, irmãos, falando sobre, como a irmã projetou aí, a santidade e o temor dos peregrinos, porque é isso que Pedro vai falar. Ele vai falar sobre a santidade dos peregrinos e o temor dos peregrinos. Só que eu acredito que eu vou dar mais ênfase na santidade e talvez semana que vem, se eu não concluir hoje, a gente dá ênfase no temor dos peregrinos. Mas a ideia é falar sobre a santidade dos peregrinos e o temor dos peregrinos. Diz assim a palavra de Deus: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amodar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Irmãos queridos, a título de introdução, é bom nós esclarecermos a doutrina da santificação. A doutrina da santificação, ela está inserida naquilo que nós chamamos de segunda parte da obra de Cristo. É uma divisão bastante didática, eficiente, e que nós devemos lançar mão dela e não abrir mão dela. A obra de Cristo, com relação ao pecado, é vista em 3 fases, é vista em 3 aspectos, em 3 etapas. E se o cristão ele não entende as 3 etapas da salvação, o aspecto passado, presente e futuro, ele tem uma visão defeituosa, míope e deficiente da salvação, viu? Ele não conhece a totalidade, não. Estou dizendo que ele não é salvo, estou dizendo que ele vê de maneira defeituosa. Porque, como eu já expliquei aqui, quando se trata de salvação, há momentos na Bíblia diz que eu fui salvo, há momentos diz que eu estou sendo salvo e há momentos que eu serei salvo. E eu já expliquei aqui, inclusive eu fiz questão de gravar um pequeno vídeo, está lá no canal do YouTube da Missão, explicando isso daqui. Na primeira etapa da obra da salvação, na primeira etapa, Cristo, ele nos livra da culpa do pecado. Essa é a primeira etapa. Cristo nos livra da culpa do pecado. E o interessante é que isso é o que nós chamamos de justificação. A justificação, ela é a eliminação da culpa do pecado. Então, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E a justificação, ela é um ato de Deus, é o momento onde Deus nos declara justos com base na obra completa de Cristo Jesus e no seu sacrifício na cruz do Calvário. Isso é o aspecto passado. A segunda a segunda etapa da obra de Cristo, com relação ao remido, é que Jesus começa a nos livrar, depois da justificação, ele começa a nos livrar, e isso é uma obra do Espírito Santo, ele começa a nos livrar do domínio
e do hábito do pecado. E essa parte em que ele nos livra do domínio e do hábito, nós chamamos de santificação. Vale a pena ressaltar, salientar, que em contraste com a justificação, a santificação ela é um processo que dura a vida toda e ela é imperfeita e incompleta aqui nesse mundo. E a santificação, ela finda-se ou com a nossa morte, quando a nossa alma é, na verdade, santificada plenamente, ou se o Senhor nos arrebatar, quando nós seremos transformados imediatamente para sermos iguais a Ele. Lembrando que justificação é um ato, santificação é um processo. Na justificação não há repetição, ela é instantânea, completa e final e acabada e acabou-se. Já na santificação não, ela é gradual, progressiva e paulatina. E ela se enquadra nessa segunda etapa da obra de Cristo, no aspecto presente. Então, em síntese, no passado, Cristo já me livrou da condenação e da culpa do pecado no momento da justificação. No presente, Ele está me livrando do domínio do pecado e isso aí é um processo. E no futuro, que é o terceiro aspecto, é a terceira etapa, no futuro, Ele, Cristo, nos livrará da presença do pecado em nós, que será um ato com efeitos eternos, representando a nossa vida imortal no novos céus e na nova terra. Esse esclarecimento aqui, irmãos, a título de introdução, ele é extremamente importante, porque a santificação, ela pressupõe que houve justificação. Meu querido, não existe santificação para quem não foi justificado. Isso aí é salvação pelas obras. Só pode ser santificado quem já foi justificado. O ímpio, ele não passa pelo processo de santificação. Uma pessoa descrente, ela não passa pelo processo de santificação, irmãos. Isso é uma obra exclusiva de Deus naqueles que já foram justificados. Esse é o ponto. O ímpio, se ele se arrepender e mediante a fé, ele colocar sua fé e confiança na pessoa de Jesus Cristo, e aí ele vai ser justificado, aí sim ele entra no processo de santificação. Aí é que você tem que entender, santificação não é para o mundo, meu querido, santificação é para a igreja. E aí, se você não entender isso, você vai ser um legalista. Porque eu quero que vocês entendam muito bem. O apelo do evangelho ao mundo não é viva os valores cristãos, viva a ética cristã. Quem disse que o apelo do evangelho ao mundo é esse? Não. O apelo do evangelho ao mundo não é viva os princípios cristãos. O apelo do evangelho ao mundo é: ei, vocês devem nascer de novo. Essa é a conversa que o evangelho tem para o mundo lá fora. Vocês têm que nascer de novo. Pregar vida cristã para incrédulo é incoerência, meu querido. Eles são ímpios. Para incrédulo, eles têm que ter contato com o evangelho. Não é com a ética cristã. Ética cristã é para quem nasceu de novo. Se você vai pegar a ética cristã para o mundo, você está ensinando a salvação pelas obras. É isso que está ensinando. Então entenda, a conversa que o evangelho tem para os de fora é: nasça de novo. E para os de dentro aí é outra coisa, a santificação. Então todos nós aqui, e eu estou partindo do pressuposto de que todo mundo aqui nasceu de novo, todos nós aqui que nascemos de novo, nós estamos nessa segunda fase. Nós já fomos justificados e estamos nesse processo de santificação. Eu quero que você se situe, para que você entenda bem. Nós estamos nessa segunda fase. E aí, meus irmãos, Pedro vai nos mostrar aqui que Deus nos salvou para a santidade. O texto vai nos mostrar que Deus salvou-nos do pecado e não no pecado. Salvou-nos das paixões e da futilidade da vida. E salvou-nos não para vivermos outras vezes nessas práticas. Aqueles que têm um encontro com Deus receberão uma vida nova e devem viver em novidade de vida.
O apóstolo Pedro aqui, ele está sendo muito claro, ele relaciona a salvação e a santidade. Após os louvores pelas bênçãos, desde o versículo 3, que nós estudamos, após esses louvores ali, dos versos 3 ao 12, Pedro volta sua atenção agora para as implicações da salvação. Em virtude do que Deus fez por nós, devemos viver de modo digno da nossa vocação. Somente é possível desafiar pessoas para uma conduta consagrada se elas já renasceram antes. Não faz sentido desafiar pessoas para uma conduta consagrada se essas pessoas nem sequer nasceram de novo. O texto hoje nos apresenta o estilo de vida dos salvos e o viver em santidade. E essa noite eu quero dividir esse texto em 3 pontos. Em primeiro lugar, somos alguém que coloca sua esperança na graça de Deus. Nós vamos ver isso no versículo 14, no versículo 13. Esse é o primeiro ponto. Somos alguém que coloca sua esperança na graça de Deus. O segundo ponto que nós vamos olhar nessa noite é que somos santos porque Deus é santo. Isso está no versículo 4 a 16. E o terceiro ponto que nós vamos olhar essa noite é que somos alguém que vive em reverente temor a Deus. Vamos olhar isso do verso 17 ao 21. Então, primeiro ponto. Somos alguém que coloca sua esperança na graça de Deus. E aí ele vai agora, a partir de agora, falar da conduta santa. Versos 13, ele diz assim. Ele começa como? Portanto ou pois, na de vocês? Tanto portanto quanto pois é a mesma coisa. Trata-se de uma conjunção conclusiva. A minha que é a NVI que eu estou usando, mas quem é a tradução que usa pois, do mesmo jeito. Tá legal. Diz assim, portanto, olha como ele começa. Portanto, ou se não, pois. O que é que Pedro está falando aqui ao iniciar? Portanto ou pois. O apóstolo Pedro conecta a salvação com a santidade. No versículo 13, quando ele inicia o parágrafo, por isso ou portanto, isso é uma conjunção conclusiva. Ou seja, ele vai concluir agora o que ele vinha falando desde os versos 3. O apóstolo Pedro aqui, nos versículos anteriores, ele vinha falando da nossa esperança viva, da nossa herança nos céus, que não murcha, que não se corrompe. E o apóstolo Pedro vinha falando da necessidade de nós termos uma fé provada para que possa ser aprovada. Ele vinha falando da importância do sofrimento. Ele tinha nos ensinado sobre como é a operação de Deus em nos transformar. E a partir de agora ele começa com uma série de imperativos. E o que é imperativos? Imperativos são ordens. Não é? Faça isso, por favor. Não, meu amigo, é ordens. Uma série de ordens que ele vai dar para você e para mim. Mas essas ordens, aí eu quero que você entenda muito bem, meu irmão. Se você não entender a harmonia que existe entre indicativo e imperativos, vai dar problema. Essas ordens, elas estão ligadas com o que ele acabou de falar nesses 3 últimos sermões que nós estudamos. Dos versos 3 ao 5, dos 6 ao 9 e do 10 ao 12. Todas as ordens que ele pede que a gente pratique estão calcadas naquelas verdades a respeito de quem nós somos, ou seja, está calcada nos indicativos. Isso é muito importante para nós entendermos. Essas ordens, elas estão ligadas com o que ele acabou de nos ensinar nos versículos anteriores. E você tem que entender, irmãos, que os imperativos, eles sempre são baseados nos indicativos. Exemplo. Se você for analisar, o versículo 3, ele diz que nós fomos regenerados. Olha, vocês foram regenerados. Isso é um indicativo, ele está indicando o que Deus fez por nós. Vocês foram regenerados para uma esperança viva. Isso é o quê? Um indicativo, está mostrando quem nós somos, o que Deus fez por nós. Aí ele diz assim, portanto, no versículo 13, portanto, ponham toda esperança na graça de Deus. Isso é o quê? Imperativo, isso é uma ordem. Ou seja, baseado pelo fato de nós termos sido regenerados para uma esperança viva, aí Pedro diz, então faça isso, mostrando que os imperativos, eles estão fundamentados nos indicativos. E o imperativo se baseia no indicativo.
Deus manda que nós sejamos alguma coisa com base naquilo que Ele fez por nós. É como se Ele dissesse, olha, eu fiz isso com você, eu regenerei você, tornei você uma nova criatura, você já é meu filho, eu lhe adotei, lhe salvei, tal, fiz toda a transformação, você está guardado no meu poder. Então, baseado nisso, haja assim. Essa é a conexão entre indicativo e imperativos. Os indicativos que mostram quem nós somos, eles são um combustível, a motivação, a coragem para você seguir os imperativos, ou seja, para você seguir as ordens. Os indicativos que mostram o que Deus fez por nós, nos dá ânimos. É bom saber que nós temos um tesouro no céu, que nós somos regenerados, que nós estamos guardados no poder de Deus. Isso aquece o nosso coração. E aí Ele nos dá ânimos, pois esses indicativos, Ele vai falar do que nós somos em Cristo. O que temos em Cristo nos motiva a fazer as coisas certas para eles. Deus nos regenerou, Deus derramou bênção da salvação, Deus nos prepara para o sofrimento até a vinda de Cristo. E essa nossa esperança viva, baseado nisso, pressupondo essa verdade, Pedro diz então, no versículo 13, portanto, baseado nisso tudo aí, em virtude do que Deus fez por nós, nós devemos viver de modo digno de nossa salvação. A dádiva graciosa da salvação em Cristo deve levar-nos a uma conduta ajustada e compatível. Irmãos, entenda bem, a doutrina, ela vai desembocar na ética. A teologia, ela produz vida. E aqui Pedro, ele prepara os seus leitores para os imperativos para o viver santo. Como já dissemos no início, a santificação é um processo que começa na conversão e termina na glorificação. E essa jornada, Pedro diz assim, que pede-nos alguma coisa. Nessa jornada, qual é a primeira coisa que ele pede no texto? Prepare sua mente, meu amigo. Onde é que está escrito? Versículo 13. Portanto, estejam com o quê, irmãos? Com o quê? Com o que preparado? Exatamente, estejam com a mente preparada. Aí ele diz assim, portanto, estejam, a mente preparada de vocês diz como? Eu vou explicar ainda a questão do cingir os vossos lombos. Algumas versões trazem a expressão, cingindo os vossos lombos. Eu vou explicar logo aqui. Quando ele diz assim, cingindo o vosso lombo. A NVI, que é a que eu estou usando, traz, prepare a mente de vocês para estar pronto para agir. Mas eu vou explicar, a de Cris ou de alguns devem aqui, o que é que significa cingir os vossos lombos. Porque realmente a figura de cingir os lombos é a figura de alguém. Como é que era a roupa do pessoal do primeiro século ali de Israel? Irmãos, eles usavam uma túnica grande, que iam até os pés. Jesus andava assim também. Não era calça jeans e nem short. Era essa túnica. E no meio aqui da cintura, eles usavam um cinto. E todas as tarefas que demandavam pressa, correria ou ação, o que era que eles faziam? Eles pegavam, deixa eu ir aqui, não sei se vou sair da câmera. Eles pegavam essa túnica aqui, puxava e colocava no cinto. Para quê? Para na hora que fosse correr, eles pudessem ter agilidade nos pés. Enquanto as tarefas eram tranquilas, eles andavam com as túnicas. Agora, quando eles diziam assim, vamos cingir os lombos, que era correria, pressa, alguma coisa de urgência, porque se eles corressem com aquelas túnicas, atrapalhava, irmãos. Então ele pegava a ponta da túnica, puxava ela e botava aqui no cinto. Então as pernas ficavam o quê? Livre, para eles andar. Então o nome disso é cingir-se. Então quando a tradução diz assim, cingir os vossos lombos, Pedro já está dizendo assim, comece a se preparar, viu? Vocês, peregrinos, cinja-se. E o leitor do primeiro século entendia exatamente o que ele estava dizendo, que era cingir os lombos. Ou seja, vamos se preparar, porque quando eles faziam isso, já era para preparação para algum serviço. Então, os homens antigamente tinham túnicas
e eles subiam essas túnicas para poder fazer alguma coisa. Ir para o campo, ir para algum lugar, agir. Então, cingir os vossos lombos ou amarrar os lombos quer dizer, eu vou fazer alguma coisa agora. E Pedro, interessante, faz isso e liga essa atividade à mente. Só que Pedro está dizendo, olha, prepara não é a roupa não é o sapato não. Comece a preparar é aqui. Pedro diz, olha, se prepare é aqui. Ou seja, prepare sua mente para que você possa agir. Que é assim que a minha tradução diz. O ponto de Pedro, irmãos, tudo começa onde? Tudo começa aqui, olha, irmão. É aqui. É aqui que vem a depressão, é aqui que vem a ansiedade, é aqui que vem a tristeza. As nossas lutas são travadas aqui, ó. É aqui. E Pedro diz, prepare a mente de vocês. É na mente, irmãos. A nossa guerra é na nossa mente. É a verdade contra a mentira. São os argumentos falaciosos que vêm até nós. Às vezes são mensagens ou reportagens indutoras para nós. A vida é uma luta pela verdade. O que Pedro está dizendo é, gente, prepare a mente de vocês. A ideia de preparação da mente é a ideia de preparar a mente justamente para o fato do que ele vai falar no versículo 13. Por que, Pedro, eu devo preparar a mente para quê? Ele vai explicar no versículo 13. Portanto, estejam com a mente preparada. Para quê, Pedro? Pronto para agir. Estejam alertas e ponha toda esperança, aonde? A esperança tem que estar todinha. Na graça que será dada a vocês quando o Jesus Cristo for revelado. Pedro diz, olha, prepare a mente. Para quê? Para colocar a esperança de vocês todinha em Cristo Jesus. O que Pedro está dizendo é, prepare a mente de vocês para que vocês mantenham a esperança, a confiança de vocês. Que está onde a esperança? É na conta bancária? É em Brasília? É onde? Ele diz, não, a esperança que está em quem? Em Cristo Jesus. Aqui Pedro, ele liga a esperança, que é certeza, à nossa mente. Eu não posso ter esperança se a minha mente não está consciente do que eu realmente espero. Como é que eu vou ter esperança se minha mente nem consciente disso está? Essa é a grande esperança do cristão, irmãos. Cristo um dia voltará. Por isso que ele diz, na salvação, que será revelado. A esperança nossa, irmãos, é Jesus Cristo. A mente deles, como nossa, deve estar focada nisso. Alguém já disse que a escatologia, ela precede a soteriologia. Vou explicar isso aqui, ou seja, os eventos relacionados ao futuro é que me orienta com respeito à minha vida agora. Porque a escatologia nunca foi dada para a gente estar feito uns bestas, querendo. Não, ela foi dada para me motivar a viver aqui agora. Para viver de uma maneira ética agora. Então, a escatologia, os eventos relacionados ao futuro, é o que me orienta com respeito à minha vida agora. Então, o ponto de Pedro é, prepare a mente de vocês para ter esperança de vocês que é viva na volta do Senhor Jesus. A nossa esperança não pode estar aqui, irmãos, mas de forma alguma. É por isso que Pedro, nos primeiros versos dessa carta, e durante toda essa carta, nós somos vistos como peregrinos, nós somos vistos como forasteiros, alienígenas desse mundo. Porque a nossa expectativa, esperança de vida não está toda aqui. A sua vida, meu irmão, que você está aqui nessa noite, saiu de sua casa para vir aqui. A tua vida, irmãos, está guiada, é guiada, melhor dizendo, pelo quê, meu irmão? O que é que guia a tua vida, brother? Sinceramente. Pedro já está dando aqui as diretrizes que deve guiar a vida de um peregrino. Mas a tua, meu irmão? Porque eu nem sei muita coisa da tua vida. A tua vida é guiada pelo quê? Pelo que passa? Pelo que é transitório, fugídio, efêmero, fugaz? Daqui a 100 anos, bicho,
meu irmão e minha irmã, ninguém vai saber quem nós somos. Você tem noção disso? Mantenha-se sóbrio. Mantenha-se vigilante. Cara, a nossa existência, ela é tão insignificante no sentido de tempo, que se tu tiver um bom preparo físico, uma boa alimentação e um pouquinho de grana para se cuidar, tu vai chegar no máximo com 80 anos com o corpo cansado. Pega 10 anos, a primeira década da tua vida, porque tu está aprendendo a virar gente, 10 anos de idade, corta ela, esquece essa, e esquece a última, dos 70 ao 80, sobra o quê? Olha o que é que sobra. Corta os 10 primeiros anos e os 10 últimos. E ainda a gente fica querendo encontrar sentido nesse mundo aqui. Nós precisamos, irmãos. Quando Pedro diz, prepare a mente de vocês. Eu vou trabalhar numa palavrinha que ele diz aqui, olha. A de vocês diz, mantenha-se sóbrio. Sede sóbrios, exatamente. Mantenha-se sóbrio. A minha diz assim, estejam alertas. A de vocês, mantenha-se sóbrio. Eu quero agora enfatizar no versículo 3 essa palavra. Mantenha-se sóbrio ou sede sóbrio. O que é que Pedro está dizendo? Ele está dizendo a você, meu querido, que está aqui escutando, que nós precisamos evitar todo tipo de intoxicação mental e espiritual. Porque o que é o contrário de uma pessoa que não é sóbria? É uma pessoa que está o quê? Embriagada, ou drogada, ou fora de si. Então, quando ele diz mantenha-se sóbrio, ele está dizendo, evite a intoxicação mental e espiritual, que confunde a realidade que Cristo revelou e nos desvie de uma vida firmemente fixada na graça de Deus. Ô meu irmão, como o mundo todos os dias quer nos intoxicar, nos deixar embriagados para que a gente se desvie dessa verdade. O teu celular é toda hora, a televisão, o lugar que tu trabalha é uma constante luta para que tu se afaste disso daqui, ó. Para que tu fique embriagado com as miragens e com os alucinógenos e metaforicamente falando, com os santudários que querem empurrar em tu. Qualquer coisa que nos desvie dessa graça de Cristo é como alguém embriagado. É como alguém que não é sóbrio. A gente se desvia muito fácil, irmãos. Você não seja inocente em relação ao seu coração. Todos os dias nosso coração descalibra. Sabe por que é que Deus ordenou o culto? Desde Israel, quando ele disse dia de sábado para os judeus, juntos-se e venham me adorar. E o mesmo princípio, não do sábado, mas de culto, é para a igreja. É porque Deus sabe que durante a semana nós somos bombardeados de tudo. E Deus diz assim, olha, pode parar com todos os afazeres de vocês, venham se reunir para me adorar, porque eu vou trabalhar em vocês, vou reabençoar os amores, vou calibrar o coração de vocês. Aí a gente toma um ar, aí ele solta a gente de novo. Aí ele sabe que descalibra, ele diz, venha me cultuar de novo. Aí ele junta o povo para fazer isso. Porque Deus sabe, meus irmãos, que qualquer coisa, o nosso coração quer se desviar dessa graça. A gente se desvia muito fácil da vida fixada na graça de Cristo. Por isso, muitos começam a achar que adorar a Deus é uma questão de vez em quando. Não, é relativa essa questão de ir para a igreja. Eu não preciso. Aí lá vem a arrogância do inferno. Eu sou igreja, não preciso. Que comunhão com os irmãos no culto não é imprescindível. Isso já são sinais de embriaguez espiritual, irmãos. Pode ser quem for, sinais de embriaguez espiritual. Quando você vê alguém assim, já sabe que esse camarada, ele já está começando aqui a ficar embriagado. Isso é só o começo de uma desgraça lá na frente. Aí ele diz assim, esperai na graça. Ele diz assim, portanto estejam com a mente preparada, pontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança de vocês esperai na graça, ou ponha a esperança na graça, versículo 13. Se você nessa noite aqui já depositou sua confiança na graça de Cristo, continue assim.
A sociedade em que nós estamos inseridos, ela possui confiança em outras coisas. E nós já sabemos disso. Confiança nas obras, confiança em uma religião, confiança em uma política. A gente é chamado para crer numa graça que está totalmente presente, mas que não foi totalmente concretizada. E o versículo 3 deixa bem claro, porque ele diz assim: quando Cristo for revelado. A graça é presente, nós já somos salvos. Mas é aquilo que eu falei, se você não entender a totalidade da salvação, você vai ter uma visão míope, deficiente e limitada. Porque embora essa graça, ela está totalmente presente, ela não está concretizada na nossa vida. Ah, tá, então você peca ou não? Peca, então não está concretizada ainda. Você está com um corpo glorioso? Não está, então você não está concretizada ainda. Uma graça garantida pela morte redentora e pela ressurreição de Cristo. E embora essa graça salvadora seja uma realidade presente, esse dom especial dessa libertação final ainda será futura. Feito Paulo diz lá em Romanos, a saber, esperamos a redenção do nosso corpo. A gente é chamado a crer numa graça que está totalmente presente. A herança que atualmente está guardada nos céus, que nós estudamos há umas 2 semanas, a salvação completa e final, ela será finalmente nossa quando o governo e a autoridade de Cristo, que agora está oculta universalmente, for manifesta. Até que isso aconteça, vamos esperar baseado na graça. Se você é filho de Deus, se você é filho dessa esperança que Ele providenciou, se você é filho de Deus, você age assim, você espera na graça. E aí nós vamos entrar no segundo ponto. Somos santos porque Ele é santo. Versículo 14. Portanto, aliás, como filhos obedientes, não se deixem amodar pelos maus desejos que outrora viviam na ignorância. Vamos analisar esse versículo 14. O enfoque de Pedro nessa passagem é a ideia de obediência, de comportamento. Sempre ancorado nas verdades teológicas do versículo 3 a 12. Se você perceber, há uma construção muito interessante que Pedro faz aqui. Primeiro ele vai dizer, não. Depois ele diz, mas. Aí ele repete de novo, não, mas. E ele vai dizer isso no versículo 14. Ele diz, como filhos obedientes, não se deixa moldar pelos maus desejos. Aí no início do versículo 15 ele começa como? Mas. Ele vai repetir também isso no versículo 18, quando ele diz, pois vocês não foram comprados com precioso sangue, com coisas corruptíveis. Aí ele vai dizer, mas, no versículo 19. Mas, sempre há essa construção, não, e depois ele diz, mas. Pedro, ao fazer isso, ele está dizendo o seguinte, olha, há uma expectativa no coração de vocês, e eu vou quebrar essa expectativa e vou corrigir essa expectativa. Por isso que ele diz, não faça isso, mas, assim, é isso que ele está fazendo. Qual é a expectativa errada? A do não, do versículo 14, quando ele diz, como filhos obedientes, não se deixem amodar pelos maus desejos de outrora. Que outrora era essa? Antes de Cristo, antes de nascer de novo, antes de se converter. Quando viviam, vê o que é que ele diz, quando vocês viviam na ignorância. O que Pedro está dizendo é, gente, há uma expectativa no coração de vocês para vocês viverem no modelo antigo que vocês viviam. Existe uma expectativa em vocês para viver a vida pelo modelo antigo, quando vocês eram ignorantes e eram guiados pelos seus desejos. E uma coisa está ligada à outra. A ignorância, irmãos, a ignorância, às vezes leva você a desejos equivocados. O ponto de Pedro aqui é, não deixem a vida de vocês ser moldadas e controladas pelos desejos e pela ignorância do Evangelho.
O que Pedro está dizendo é: vocês não podem tomar atitude e ter um tipo de comportamento que não reflita de alguma forma o Evangelho de Jesus Cristo. E os desejos não podem ser operantes na forma de nos tomarmos decisões. Irmãos, muitas vezes nas nossas decisões, elas são moldadas não pela palavra, mas pelos nossos desejos, que já estão embriagados. E a gente não torna os nossos desejos e sentimentos refém da palavra. A gente fica feito bicho andando segundo os instintos. E o que Pedro nos mostra é que os nossos desejos, eles não podem de forma nenhuma ser operantes na forma de nós tomarmos decisões. Então faça o seguinte, se você acha que Pedro está errado, comece agora a tomar decisões segundo os seus desejos. No trânsito você vai matar alguém, você vai acabar com o seu casamento, você vai fazer uma série de coisas e Pedro está dizendo: não, os desejos de vocês, eles não podem ser tomados segundo a vontade de vocês, de forma alguma. Pelo contrário, como filhos obedientes, ele diz: vocês não podem retroceder, nem cair nas mesmas práticas indecentes que marcavam a nossa conduta quando vivíamos prisioneiros do pecado. Só é cada um fazer uma anamnésia e uma voltinha no passado, quem é a belezura que nós éramos, o que nós fazíamos antes de invocar Cristo. Pedro está dizendo: meu amigo, não volte. Olhe para a sua vida, irmão, eu vou tirar pela minha. Um depravado. E o que Pedro está dizendo aqui é que nós não podemos retroceder e cair nessas mesmas práticas, não. Que essas práticas marcavam a nossa conduta antes de conhecer Jesus. Naquele tempo, irmãos, Pedro nos mostra que os desejos, as paixões, constituía o esquema determinante de nossa vida e da nossa norma de conduta. É incoerente, é incompatível, é inconcebível um salvo amoldar-se às paixões de uma vida velha. Querido, isso não existe. O salvo, ele é uma nova criatura, tem uma nova mente, um novo coração, uma nova vida. A vida do pecado, no pecado, é marcada pela ignorância. Quando Paulo foi pregar lá em Atenas para os gregos, tinha duas correntes filosóficas, os epicureus e os estoicos, e quando ele chega lá, um historiador do terceiro século vai dizer que tinha mais de 30 mil estatuetas. Paulo, quando olha aquela ignorância, ele diz assim, os gregos, ele diz assim: Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, somos cara de ignorantes. O que Pedro está nos dizendo nessa noite é que quando não conhecíamos a Cristo, quando não conhecíamos o Evangelho, quem é que dominava o padrão da vida de vocês? Eram os desejos de vocês. E essa ignorância que levava a essa postura. Ele está dizendo: olha, meu querido, não é por aí, viu? Nem é por aí, pode ir parando. Vocês são santos, não vos conformando com os desejos da época da ignorância. Essa época de ignorância é a época sem Jesus. Ser santo requer uma mudança na forma de viver daquela vida anterior, onde o seu comportamento era determinado por impulsos irrestritos ao pecado, quando éramos escravos do pecado. O chamado de Deus para nós, irmãos, é para nós negarmos esses impulsos e abster-se de certos costumes e práticas. E aí vem a correção. Outra correção dele. Um imperativo, versos 15. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. É bom falar aqui sobre santidade. Porque na nossa cultura romanista, eu vou abrir esse parênteses aqui, porque a gente está nesse contexto, né? A nossa cultura romana, onde predomina o romanismo, a visão de santo, né? A gente ser de santo, a visão de santo é aquela visão de alguém que intercede por nós junto a Deus. Não custa nada pedir a santo fulano de tal maneira que ele interceda por nós. Isso é uma incoerência da própria igreja romana.
Porque a própria igreja romana proíbe veementemente e combate o espiritismo na consulta com os mortos. Mas e se eu estiver intercedendo a santos, eu estou fazendo o quê? Então ela mesmo cai na incoerência dela. Ela combate o espiritismo, sendo que ela permite essa consulta aos santos. Então, vou consultar. Você está consultando os mortos. Mas se é Santo José, meu irmão, você está falando com o morto. O que a Bíblia fala sobre santidade? Essa palavra é uma das palavras que Paulo mais usa para falar do cristão. Ele usa 40 vezes. Paulo, não estou falando Pedro não, Paulo agora é Paulo mesmo. A palavra santo. Paulo diz, vocês são santos. Quando a Bíblia fala de santo, não está falando de uma categoria diferente entre os cristãos. Como se tivesse assim, tem os cristãos, tem os remidos e tem os santos. Não é isso, gente. Remido é santo, santo é remido. Cristão é remido e remido. Cristão é santo e santo é remido. Não é que santos aqui, tem o povo cristão e tem os santos. Não, todo mundo é santo aqui. Minha amiga, a gente diz, fulano é crente, né? Fulano é remido. Não, você pode dizer também, fulano é santo. Biblicamente, está certo. Porque, na verdade, irmãos, às vezes a pessoa pensa que santo é uma categoria diferente, canonizado. Às vezes a ideia católica romana acaba influenciando a mente, né? Como se tivesse os cristãos, os remidos e os santos. Não existe isso, é uma coisa só. A Bíblia fala de santo como cristão, e cristão é um santo. Santo é alguém que foi separado por Deus para viver os benefícios da vida da salvação. Na Bíblia você tem tanto santificação como santidade. Santidade é a condição da pessoa. É quando Paulo diz, a condição de vocês é santo. Então ele chama você de santo. Porém, em alguns textos, vai dizer que nós não somos santos completamente ainda. No caso, tem a santidade posicional e a santidade progressiva processual. Em vários momentos, o apóstolo Paulo, por exemplo, vai falar que a santidade não é algo que nós alcançamos ainda, mas é algo que nós almejamos. Então existe a condição de santo e existe a santidade como um processo onde Deus opera em nós uma vida de santidade. E o texto aqui está mostrando que Deus nos chama para sermos seus filhos e refletirmos o seu caráter, ser santo porque Ele é santo. Não fomos destinados apenas para a glória, irmãos, mas chamados para sermos coparticipantes da natureza divina. Todo o nosso procedimento deve resplandecer o caráter de Deus e a santidade daquele que nos chamou do pecado para a salvação. Torna-se santo. Esse processo de tornar-se santo inclui ambas noções sobre santidade. É o elemento de separação em distinção àquilo que é profano e o elemento ético ou moral. E o que a Bíblia fala sobre santidade de Deus? O versículo 16 diz assim: pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Onde é que está escrito aqui? Irmãos, deixa eu dar uma dica aqui a vocês. Eu acredito que vocês já sabem, mas vale a pena salientar. Todas as vezes que você encontrar no Novo Testamento a expressão que diz assim, está escrito, conforme foi dito, vai ser no Antigo Testamento que ele está citando. Porque o cânon do Novo Testamento não estava formado. Então, quando Pedro diz assim, pois está escrito, tem que perguntar, está escrito onde? Está escrito lá em Levítico 11, 44. Sede santo, porque eu sou santo. Então, Pedro citou Levítico 11, 44 para sustentar seu argumento. Pedro não se baseia sua exortação na sua própria mente, criou da cabeça dele, não. Mas ele está baseado na palavra de Deus. A Bíblia nos ensina que Deus é santo, no sentido de que Ele não pode ser tratado como qualquer outra coisa. Ele é incomparável em glória, poder e majestade. Ele é separado de nós em glória. Deus é autoexistente, independente. Ele tem vida em si mesmo.
Ele é a causa de todas as coisas, mas ninguém o causou. Ele é a causa sem causa, totalmente transcendente. Ele é um ser que nós não temos, vou usar uma palavra aqui, nós não temos acesso a Ele, a menos que Ele venha a nós, como Ele veio. Isso diz respeito à santidade de Deus. Quando a Bíblia vai dizer que nós devemos ser santos, não é no mesmo padrão que eu acabei de mencionar, como transcendência, autoexistência. Não. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui é que os meus atos devem estar em harmonia com o valor que o Senhor tem, com a glória que Ele tem. O seu povo deve se identificar com Ele, sendo separado e relacionando-se com esse mundo que Ele nos deu para cuidar e nos termos que Ele prescreve. Eu me relaciono com o mundo não da maneira que eu entendo, que eu acho legalzinho, bacana para mim. Eu me relaciono com o mundo da maneira que Deus disse que eu devo me relacionar. Meu querido, você não tem direito de criar o seu padrão ético da sua cabeça, não. Quem disse que você tem essa autoridade, essa autorização? Você não tem autorização da parte de Jesus para criar o seu padrão ético, não. Seu padrão ético já está determinado aqui, meu querido. Não é a sua maneira, é a maneira da Bíblia. E a ordem é que para que sejamos santos é um chamado para viver um relacionamento obediente com Cristo, que por definição nos separa dos costumes e valores da nossa sociedade pagã e incrédula. Entenda bem, meus irmãos, o que eu vou dizer. A sua moralidade, irmã e irmão, ela é definida e derivada do caráter de Deus, nosso Pai, conforme revelado pelas Escrituras. Os seus atos devem estar em harmonia com o valor que o Senhor tem. E aí onde ele vai dizer que nós somos chamados a viver com reverente temor. Verso 17. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se, andem com temor durante a jornada terrena de vocês. Sabe o que é que Pedro está dizendo aqui? Vocês estão chamando quem de Pai? Não é Deus. Vocês estão chamando Deus de Pai. Vocês sabem que esse Deus ele é santo? Vocês estão chamando Ele de Pai? Então Deus é santo. Então ser santo, meu querido, é uma questão familiar. Você chama Ele de Pai, Ele é santo, e você é? Porque é uma questão familiar ser santo. Nós devemos ser santos porque assim é o nosso Pai. E aí, Ele diz, viva o tempo de vocês. Essa breve vida. Viva o tempo de vocês nessa terra em reverente temor. É isso que ele diz no versículo 17. Com temor durante a peregrinação. Olha a ideia aqui de peregrino. No verso 17. É viver o tempo em que Deus te der nessa terra, irmãos. Tu tem que viver em reverente temor a Ele. Porque Ele também é o nosso juiz. Ou seja, o Pai que nós invocamos é também o juiz que julga imparcialmente. Essa relação íntima que nós temos como cristãos, mediada por Jesus Cristo com Deus o Pai, não nos dá licença para viver como a gente quer e de forma deliberada. O texto diz que Ele julga a moralidade imparcialmente. Então, a proximidade que a gente tem com Deus é para ficar cada vez mais parecido com Ele. E não um irônico cínico. Esse relacionamento íntimo, nós somos capacitados pelo Espírito Santo, ou seja, nós não estamos desamparados. Sabe por que Pedro diz que nós devemos nos comportar de forma correta, e com temor ele fala aqui, porque aquele que chamamos de Pai é o mesmo que julga todo mundo. Quando o brasileiro, na nossa cultura, influenciado novamente pelo romanismo, Deus é pai, Deus não condena ninguém não, Deus é pai e não padrasto. Quando a nossa cultura aqui brasileira de Deus é pai, ela está querendo dizer o quê? O que ela está querendo dizer?
Não, Deus não condena ninguém não, menino. Tu é doido. Deus não faz uma coisa dessa não. Deus não faz esse tipo de coisa. Deus é pai. É assim que ele diz. Aqui Pedro tá, aqui quando Pedro chama de pai, a conversa é bem outra. Se Deus é pai e você chama de pai aquele que julga todos com imparcialidade, então deve viver como ele determina. Versos 18. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos de sua maneira de viver, transmitidas pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo e revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. No verso 18, então, quando ele diz assim, vocês não foi comprado com ouro ou prata, então, e ele diz assim, vocês andavam a minha diz assim, a maneira vazia de viver, transmitida por quem? Pelo teu pai, por teu avô, por teu bisavô, é isso que ele está dizendo. Alguns traduções dizem assim, o fruto e o procedimento. Não tem aquela história, não, eu aprendi isso com meu pai. Ah, meu avô, a tradição de sua família. O evangelho quer quebrar essas nojeiras mesmo. O evangelho quer quebrar isso aí. Pedro está dizendo, então, não dá para viver como os nossos parentes faziam. Não importa, irmãos, de onde você veio, de onde a gente veio e de que família a gente pertence. Não interessa. O jeito que os nossos pais faziam, o jeito que a nossa cultura é feita, e em alguns casos, se você fizer igual, implicitamente você está negando o valor da morte de Cristo, porque você está dizendo que aquilo que Ele trouxe para você na cruz não é nada. Mas quando você abraça isso, o Evangelho de verdade, e aí isso começa a história na sua vida. Quando você abraça a cruz, e isso começa a ser a sua história, aí você sabe que alguma coisa está acontecendo. Quando a sua história começa a incluir aquela história que Deus fez na sua vida, aí sabe que alguma coisa está mudando no modo inteiro na sua história. Sabe o que eu acho maravilhoso nisso? Quando o evangelho chega naquelas tribos, onde quando uma pessoa morre, tem que enterrar a mulher viva, junto com o cara. O evangelho chega e destrói isso. Aí o que é que acontece? Ele já não vive uma tradição. Em quantos lugares, não é? Quando o evangelho chegou em países que criança era jogada no lixo, tudo, eles faziam isso. Quando nasceram de novo, esse tipo de cultura foi quebrada. E dá para viver do mesmo jeito. Paulo Pedro diz, não viva dessa maneira que os pais, que os avós, que as culturas legaram, essa maneira vazia. Irmãos, você foi salvo, então seja quem você é. Santo. Alguém separado por Ele para exibir as marcas de uma nova cultura do reino de Deus. Saia daqui com isso. Eu sou alguém que fui separado por Deus. Não faz só, não, agora já está bom que eu não vou para o inferno. Meu irmão, você tá fraquinho, viu? Você foi separado, meu amigo, para exibir ao mundo aí fora as marcas da nova cultura. E que cultura é essa? A do reino de Deus. Cada um de vocês aqui, dessa comunidade, é alguém separado por Deus para exibir as marcas da nova cultura. Rafael, como é que eu exibo as marcas da nova cultura, dessa cultura do reino de Deus? No falar, no se relacionar, na forma de tratar a esposa, na forma de tratar o marido, na forma de tratar o empregado, na forma de tratar a pessoa lá fora. O que é que esse texto nos ensina nessa noite? Algumas aplicações práticas para nós. Eu quero trazer pelo menos umas 3 aplicações rapidinhas. Qual é a resposta que esse texto ele deseja para nós? Em primeiro lugar, precisamos preparar nossa mente
para a esperança na graça de Cristo, como ele falou. Você tem preparado sua mente, meu irmão? O salmista, não precisa abrir, ele vai dizer, nos Salmos 39, verso 13, ele diz assim: meu coração ardia-me no peito, enquanto... Alguém dá um jeito nessas crianças aí? Meu coração ardia-me no peito, enquanto eu meditava. O fogo aumentava. A mente, irmãos, veja que texto interessante. Ele diz: o meu coração ardia-me no peito. Enquanto eu meditava, o fogo aumentava. A mente, a meditação, provê a faísca para o fogo do coração. À medida que a gente medita, o nosso coração aquece. Quantas pessoas, irmãos, perdem o desejo, a paixão pelo Senhor, o fogo do coração, porque não medita? Sabe por quê, irmão? Tua frieza espiritual, a tua falta de oração, tu anda feito um pagão durante a semana todinha, é porque tu não medita, brother. Porque quem provê o fogo para o coração é a meditação na palavra. Muitos cristãos têm uma ética cristã, um comportamento cristão, mas não têm uma mente cristã, porque não pensam com a luz do Evangelho. Irmãos, nós não somos mais ignorantes não, meu queridinho, acerca da eternidade e das coisas futuras. Isso deve afetar a maneira de você viver, e não só de ver as coisas. Não entregue à sua mente aquilo que não preenche e aquece o seu coração. Queridos, a nossa marca, a marca do povo de Deus é o uso da mente. Jesus morreu na cruz, foi para tirar o nosso pecado, não foi para tirar o nosso cérebro não, irmãos. Tirar a nossa inteligência não. Então, queridos, a nossa marca é o uso da nossa mente. Precisamos malhar o cérebro. Malhe o cérebro, irmãos. Muitas pessoas malham o corpo, porém o cérebro está obeso. Não pensam de forma adequada. Em segundo lugar, o que é que esse texto nos ensina? Nós não podemos viver uma vida onde Cristo é ignorado e os nossos desejos são maximizados, porque é isso que acontece com os cristãos. Cristo é minimizado e os desejos dele são maximizados. Vê o que é que ele diz ali, quando nós olhamos no início? Ei, vocês não devem viver segundo os desejos de vocês não, porque era assim que vocês andavam. Então, irmãos, entenda bem, nós não vivemos uma vida onde Cristo é uma nota de rodapé, onde Cristo não está no centro de sua vida, está lá escanteado. Está no centro é o seu ego, os seus desejos sendo maximizados, amplificados na hora de tomar uma decisão. Pode ver, muitos dos cristãos tomam decisão, eles não consultam nem as implicâncias espirituais que aquilo vai ter. Ele quer saber dos desejos dele, do imediatismo. O mais importante não são os seus desejos, meu irmão, mas o que Cristo quer para a sua vida. Ah, mas eu quero seguir os meus desejos. Ah, é? Tu quer mesmo, brother? Então vai em frente. Aí tu vai ver onde é que vai dar o tu seguir os teus desejos. Em terceiro lugar, o que esse texto nos ensina? ênfase no procedimento. É importante, irmãos, vincular o procedimento à bênção da salvação. Isso é importantíssimo. Comece, irmão, a mergulhar nos imperativos e nos indicativos. Nós procedemos de forma santa porque Deus transformou a nossa vida. Essa é a diferença entre evangelho e religião. Na religião, eu fico satisfeito com o meu desempenho. No evangelho, eu fico satisfeito com o desempenho de Cristo. Na religião, eu faço coisas para eu lá na frente ser aceito por Deus. No evangelho, eu já fui aceito por Deus, por isso que eu acho de forma correta em gratidão. A gente não é aceito diante de Deus pelo nosso bom procedimento. Nós fomos aceitos por causa de Jesus, que procedeu de forma correta diante de Deus, vivendo sem pecado e morrendo em uma cruz.
Baseado nisso, que é um indicativo, a gente segue. E por fim eu quero terminar com a palavra do verso 19, que diz assim: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. A morte de Cristo, para nós cristãos, é algo de muito valor, mais do que o que ele falou no versículo anterior, viu? O versículo anterior ele disse: não foi com prata e ouro que nós fomos resgatados do vosso fútil procedimento. Entenda bem você nessa noite. Se você é um cristão, a morte de Cristo não é algo para nós os cristãos, a morte de Cristo é algo muito mais valoroso do que o ouro e a prata. Pois para nós não há outro ser humano que deva ser adorado a não ser aquele que é Deus e homem, Jesus Cristo. O sangue de Cristo é valioso para nós. Nada que você venha a nos oferecer pode ser comparado ao que Ele já nos deu. Irmão, tudo que o mundo oferecer para você, que você achar que é maravilhoso, não chega nem de perto ao que Ele já ofereceu por você. A nossa vontade numa pregação como essa é que todos nós saiamos daqui tendo noção do valor de quem é Jesus Cristo. Porque tem muitos cristãos que se denominam cristãos, que você olha assim e você diz assim: essa pessoa não sabe quem é Jesus, não. Judas, quando aquela mulher derramou aquele perfume caríssimo aos pés de Jesus, aquele filho das trevas disse assim: olha que desperdício, era para dar aos pobres. Veja como é que quem ele achava Jesus. Ele achava que aquele perfume ali não poderia ser desperdiçado aos pés de Jesus. Vê a visão que era Jesus para ele. Agora, olha para Paulo. Paulo disse: eu considerei tudo como esterco para ganhar Cristo, pela excelência do conhecimento dele. Meu irmão, Cristo é valoroso para você. Você lembra daquela parábola daquele homem que chegou num terreno e ele tinha uma pérola de grande valor, e o texto diz que ele vendeu tudo para pegar aquele terreno porque tinha uma pérola de grande valor. Cristo, sabe a pérola de grande valor ali? É Ele, é Jesus. Ele é, irmão, para tu a pérola de grande valor. Cristo é valoroso para tu. Tu dá valor ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o meu desejo é que você saia dessas portas aqui valorizando Cristo acima de tudo e de todos. E do que Ele fez por nós. O que é que se pode colocar na frente da cruz de Cristo? Me diga, o que é que pode se colocar na frente da cruz de Cristo? Como maior valor? Quem? Teus filhos, na frente da cruz de Cristo? Misericórdia. Quem? Teu dinheiro na frente da cruz de Cristo? A tua casa na frente da cruz de Cristo? Não, os nossos projetos? A nossa família na frente de Cristo? Misericórdia. Nada pode ser comparado ao valor que Cristo tem. E ser santo, querido, é agir dessa forma. As pessoas têm que olhar para nós e dizer: rapaz, fulano de tal, parece que tudo dele é Jesus. É Cristo. Parece que Cristo é mais valoroso do que a mãe dele. Ele dá mais valor do que Cristo e que as outras coisas. É isso mesmo, meu querido. Muito bem, é isso mesmo. Isso é elogio, irmãos. Isso é elogio. Para mim, a coisa mais que tem valor no mundo é o que Jesus fez por mim, o que Ele é. E para tu, é quem? Pergunta ao ímpio, irmão, se ele confrontar. Sim, brother. Para mim é Cristo. Para tu é quem? Diz, é teu carro? É teus filhos, Vamos contar no relógio, brother. Lá na frente tu vai ver. Meu irmão, se é o seu carro, o seu dinheiro, beleza, cara. Vamos deixar o tempo passar. Vamos fazer uma aposta de tempo e ver quem é que está certo, eu ou tu. Alguém sempre coloca alguma coisa em maior valor. Meu querido, se você não colocar Cristo em maior valor, não vai ficar essa área, não vai ficar aqui neutra não, ela vai ser preenchida, meu irmão. Pode ter certeza disso. Para nós, não é nem ouro e nem prata. Pedro já está dizendo aqui. É o sangue de Cristo. É para você mesmo, irmão. O sangue de Cristo maior do que tudo. Deus abençoe a vida de vocês todos.